noite, meus irmãos. Vamos orar a nossa primeira tarefa na noite. Mestre que ilumina nossas vidas, condutor do nosso processo de evolução ético-moral. Vossos mensageiros já estão conosco, sob vosso comando de profundo amor e compaixão por todos nós. Que saibamos merecer as visitas dos mesmos, absorvermos as inspirações que, sem dúvida, nos chegarão e envidemos, todos os esforços possíveis para pô-las em prática na nossa vivência. Uma existência excepcional no momento em que estamos no mundo físico e que deveremos fazer todo o empenho possível para lograr êxito nessa empreitada, nesse desafio a que nos propomos nesse momento tão delicado da nossa própria evolução. Nós temos consciência plena de que, se fizermos bem a nossa parte, poderemos regressar para casa brevemente, em condições mais favoráveis do que aquelas que encontramos quando chegamos. Obviamente que depende de cada um de nós este esforço, esta luta interna para domar as nossas inclinações não muito favoráveis e desabrochar os nossos dons divinos, que são imensos, já que somos filhos da luz. Abençoa, Senhor querido, a nossa proposição e sê conosco a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. Uma alegria muito grande poder revê-los novamente. Estávamos ausentes por outras tarefas paralelas que temos desenvolvido na regional, mas sempre que é possível nós gostamos de vir a Guaraniaçu, porque aqui temos almas que nos são muito caras, né? Todos, obviamente. E ainda mais, a nossa felicidade, conseguimos ajustar a escala do professor Eloy, que vai nos trazer uma mensagem muito direta ao coração, sem sombra de dúvida. Antes que passemos a palavra ao nosso expositor, nós queremos narrar aqui uma experiência muito própria que tivemos há mais de 20 anos na retaguarda. Nós tínhamos uma prática, era um grupo de radiação na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que trabalhávamos o aspecto científico da doutrina, a experimentação, né? Íamos a determinado hospital, conversávamos com os pacientes, algum inclusive em estado terminal, e dizíamos a eles: olha, a determinada hora, independentemente do senhor acreditar alguma coisa, da sua fé, isso não tem nenhuma importância. Mas nesse momento em que nós estivermos reunidos na nossa sociedade e vibrarmos amor para o Senhor, o Senhor esteja favorável, esteja lendo uma página, esteja lendo o seu livro sagrado, alguma coisa que eleve o seu pensamento. Feito isso, depois nós voltávamos lá para confirmar o que é que aconteceu naquele momento que estávamos fazendo a vibração. E tínhamos surpresas altamente agradáveis. Pessoas com dores, às vezes muito difíceis, com cirurgias complicadas, tinham um alívio naquele momento. Então a gente constatava em loco como isso funciona. Eu estou falando isso, meus queridos, porque no dia 6 de setembro, Maria Rabel e sua equipe da Federação Espírita do Paraná estarão em Cascavel, no sábado, com um seminário sobre irradiação, né? Então, importantíssimo, das 13h30 às 17h30 de sábado, dia 6, a equipe da Federação estará então com um seminário na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Tudo isso que nós trabalhamos foi juntado, foi compilado, agora está trazendo técnicas novas, ainda mais constatações. Muito importante o seminário, né? O Nelson está junto com a Maria Rabel, então vale a pena aqueles que puderem se deslocar até Cascavel, no dia 6 de setembro, e participar desse evento lá na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Que a gente vai verificar como isso nos traz uma estesia muito grande de vibrar amor para as outras criaturas, né? Eloy Lemos de Melo.
esta existência, o Eloy reencarnou em Lages, naquela terra fria, né? Mas de gente de coração realmente muito extraordinário. Em 1977, vinculou-se à doutrina espírita em 2011. E a sociedade a que ele está mais afeto é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que é onde nós estamos vinculados também. Coordenador de seminários, de grupo de estudo, expositor tanto da CEPAL quanto da regional. O Eloy é engenheiro agrônomo e é professor doutor da nossa UniOeste. A temática proposta para a noite de hoje é a religião dos espíritos. E nós trouxemos aqui o livro do benfeitor Victor Hugo para os franceses, né? Ele escreveu uma obra chamada 100 Reflexões Filosóficas Cor Local nos Romances Mediúnicos de Victor Hugo. Isso é uma compilação de todas as obras que ele escreveu através do Divaldo, e o Washington Nogueira Fernandes compilou aqui coisas importantíssimas. A lição 68 trata de religiões e espiritismo. Por que essa inserção está aqui? Ponderando trágicos acontecimentos no romance, o espírito Victor Hugo aproveitou para fazer uma inserção considerando as consequências das crenças religiosas que atemorizaram as pessoas para a prática de atos equivocados e, por não possuírem bases racionais e sustentação, conspurcaram a doutrina cristã, falindo no papel de bem conduzir a criatura e prevenir os erros. Por isso ele coloca algo aqui interessante. Religiões e espiritismo. Diz o benfeitor o seguinte: os atos humanos são os corifeus da paz e os artífices do inferno interior, que aguardam a consciência após a vitória do espírito sobre o corpo que perece. Às religiões sempre coube o papel de esclarecer, ao invés de atemorizar e reunir mistérios desnecessários ante as leis do amor simples e invioláveis do Pai. Falindo nos objetivos elevados de conduzir o homem, conspurcaram as águas límpidas do cristianismo, elaborando pelourinhos de urdidura múltipla para as mentes desataviadas ou tímidas que se lhes vinculavam, impossibilitadas de libertação, engendrando pavores e liberdade ao preço ignóbil das moedas que enferrujam. Deixaram o espírito dos povos sem as necessárias quão valiosas ferramentas do equilíbrio, atrasando longamente o desenvolvimento das criaturas. Com o advento do espiritismo, porém, abrem-se os pórticos da luz total e as claridades do amor e da sabedoria penetram os umbrais sombrios do orbe, proclamando a vitória do Cristo sobre a ignorância e a dominação dos enganados e enganadores do poder temporal. Religião dos espíritos. Mas será que os espíritos têm religião? Qual é a religião dos espíritos? É a partir de agora que nós somos conduzidos pelo nosso querido professor Eloy, que vai nos conduzir e elucidar nessas questões tão importantes. Vamos ouvi-lo. Meus queridos amigos, muito boa noite. É uma grande satisfação estar aqui pela primeira vez. Eu agradeço muito a oportunidade, uma oportunidade abençoada de trabalho. E nosso desejo mais sincero é contribuir com as reflexões desta noite, a partir dos estudos que nós temos feito, estudos muito íntimos nossos, com base na codificação kardeciana, e gostaríamos de, então, neste momento, convidá-los a pensar de maneira muito especial hoje sobre a doutrina espírita. A ciência do infinito, a religião dos espíritos, no falar do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Este título que nós escolhemos é justamente uma homenagem àquela obra magnífica de Emmanuel, onde ele comenta várias questões do Livro dos Espíritos
tentando extrair dali a essência religiosa desta obra. Vocês já pararam para pensar como foi que surgiu, como foi que começou a doutrina espírita? Claro, todos aqui estão vinculados ao espiritismo, todos já devem ter lido o Livro dos Espíritos, mas às vezes no nosso afã de leituras, naquela nossa ansiedade de ler e saber, e ler mais, e ler mais, e ler mais, e outras obras, e mais obras, e mais obras, e muitas vezes passamos um tanto superficialmente pelas obras fundamentais. E certamente que o Livro dos Espíritos é a obra fundamental, é a base sólida sobre a qual todo o edifício doutrinário espírita foi construído. Quando naqueles idos da década de 40, metade do século XIX, aqueles fenômenos das mesas girantes começaram a tomar conta da Europa, conta a história que durante 4 invernos consecutivos, as famílias europeias, principalmente as famílias francesas, se reuniam em torno das mesas, dos objetos, como uma forma de entretenimento. E é interessante porque os objetos se moviam. Não eram apenas as mesas, os objetos de maneira geral. Também aconteciam os ruídos e as pancadas. As mesas chamavam a atenção porque é muito mais fácil, é claro, amigos e familiares sentarem-se em torno das mesas. E elas giravam. Estendiam as mãos, soldavam-se as mãos, concentravam-se e elas giravam. Moviam-se. Às vezes, faziam movimentos mais bruscos, subiam, desciam. E este fenômeno virou uma verdadeira febre. Mas, se tudo ficasse no domínio do movimento apenas de objetos, as ciências físicas poderiam explicar, poderiam dar uma resposta. Se as mesas girassem apenas, até aí não vemos nada de anormal, porque afinal de contas no universo tudo gira. No espaço tudo se movimenta em círculos, elipses. Nosso planeta neste momento gira em velocidade vertiginosa, não percebemos. Então, poderia muito bem ser apenas alguma força ainda desconhecida que estivesse provocando aqueles movimentos circulares. Mas os movimentos não eram apenas giratórios. Às vezes eles eram mais bruscos. Caíam. Às vezes as mesas levantavam suspensas no ar. Às vezes os objetos faziam movimentos bruscos, caíam ao chão, os barulhos aconteciam dentro das paredes, dentro das portas, e ninguém sabia de onde vinha. Mas até aí também não há nada de tão anormal assim. Porque, afinal de contas, na época, a eletricidade não fazia tanto tempo assim, vinha trazer luz ao mundo, a luz artificial ao mundo. E não se conhecia muito bem ainda a força da eletricidade, então tudo poderia se explicar pela eletricidade ou pelo magnetismo. Muitas vezes vemos na natureza os raios, as descargas elétricas e o impacto, a destruição que elas são capazes de causar. E os barulhos que elas fazem.
Mas, se tudo ficasse por aí, mas não ficou. Porque em um determinado momento, não se sabe muito bem por quê, por quem, aquelas mesas começaram a responder perguntas. Então um pé da mesa levantava e batia no chão. Se batia uma vez, era não. Se batia 2 vezes, era sim. Faziam-se as perguntas e a mesa respondia. Mas sabem, meus amigos, que mesmo até aí, para os mais incrédulos, tudo poderia ser simplesmente obra do acaso. Mas a coisa foi adiante. Porque alguém teve a ideia brilhante de colocar, então, como padrão, um número de pancadas para cada letra do alfabeto. Então, se batia uma vez, era a letra A. Se batia 2 vezes, era a letra B. Se batia 3 vezes, era a letra C. 4 era a letra D. E assim por diante. E a mesa batia. E desse modo se formavam frases completas. As respostas às perguntas eram mais longas e completas. E mais do que isso, havia uma coerência entre a pergunta e as respostas que eram dadas. Então, partindo-se de um princípio básico, de que por trás de um efeito inteligente não é possível que haja uma causa que não seja inteligente. Portanto, se aquelas respostas eram lúcidas, se elas eram inteligentes, obviamente que haveria de existir uma força que estava provocando aquilo. E esta força era inteligente. Quando questionada sobre a sua natureza, esta força deu uma resposta. Nós somos os espíritos. Vivemos entre vós. Disseram que eram os espíritos. E é interessante porque foi o fenômeno quem disse que eram os espíritos. Não tinha se pensado nessa possibilidade. Escreveu um nome, deu informações a seu respeito. Meus amigos, chamado para conhecer tudo isso que estava acontecendo, o mestre escola, o pedagogo por excelência, Hippolyte Léon Denis Rivaio, era um homem de saber na época. Era um homem profundamente respeitado em seu país pela sabedoria, porque era profundo conhecedor da pedagogia, da educação das crianças e dos jovens. Havia proposto grandes mudanças significativas ao ensino francês da época. E o senhor Rivaio, diante de todos esses fenômenos, recebendo a resposta daquela força que se dizia serem os espíritos, começa então um grandioso trabalho de diálogo com estes que viveram entre nós, os espíritos. Um diálogo. E a partir do diálogo nasce em 1857, 18 de abril, o Livro dos Espíritos. Esta obra, lançada oficialmente, era uma manhã chuvosa.
na livraria de Messier Danty, em Paris, vinha a lume, se materializava esta obra capaz de revolucionar o pensamento da humanidade. O Livro dos Espíritos. E por que é importante a gente lembrar isso sempre? Porque se hoje estamos aqui neste momento, reunidos, se hoje nos denominamos espíritas, é porque tudo começou naquele 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos. Esta obra filosófica, nascida da dialética, do diálogo entre encarnados e desencarnados. Vejam, portanto, que é uma obra, como o próprio codificador vai dizer, que tem um duplo caráter. Ela é uma revelação humana e divina, porque é um trabalho feito em cooperação. Não veio pronto. Não. O Espiritismo nasceu da conversa. Daqueles que estão na vanguarda, na frente, os espíritos superiores. Conosco, os irmãos que estão na retaguarda. E quando nós lemos o Livro dos Espíritos, é exatamente isso que está acontecendo. São perguntas que Allan Kardec fez. São perguntas que nós também fazemos. Elas podem mudar a forma, podem mudar as palavras, mas são perguntas que nós sempre fizemos. Que a humanidade sempre fez. Porque, afinal de contas, quem foi que jamais se perguntou o que é Deus? Afinal de contas, quem nunca quis saber o que há depois da morte? Quem é que nunca quis saber o que nos espera? Quem que não quis sempre saber o que é felicidade e o que eu devo fazer para conquistar a felicidade? Então, é um diálogo entre nós e os espíritos. Assim, então, nasce o Livro dos Espíritos, e naquela primeira edição, de 1857, ele tinha apenas 501 perguntas. Hoje tem quantas? Quantas? 1019. O dobro. Naquele ano era um balão de ensaio, como os espíritos disseram. 3 anos mais tarde, 4 anos mais tarde, nasce a segunda edição do Livro dos Espíritos, que antes tinha 3 partes, e agora passa a ter 4 partes, 1019 questões. Então, o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. A primeira delas, do mundo dos espíritos, das causas primárias. A segunda parte, do mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Então, Allan Kardec acrescenta a segunda parte no Livro dos Espíritos, e esta segunda parte é a maior de todas. Reorganiza as questões, reorganiza todas as perguntas, refunde, refaz, e nasce, então, a obra que nós temos e lemos hoje. Porém, o trabalho de Allan Kardec não termina por aí, porque ele segue adiante, ele vai mais além. Em 1861, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns nasce
da segunda parte do Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai nos falar sobre a mediunidade, porque ele foi grandioso, ele conseguiu compreender naquela época, sem instrumentos, sem nada, conseguiu compreender que a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica. E que o médium é aquele que está no meio. O médium, portanto, não é um bruxo, não é um feiticeiro, não é um profeta. O médium não é um piton, uma pitonisa. É alguém que está no meio, entre o além e o aquém. Está no meio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, Allan Kardec escreve o Livro dos Médiuns, e nesta obra ele já começa com uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: há espíritos? Há espíritos? Por que ele faz essa pergunta no primeiro capítulo da obra? Porque, obviamente, se nós não crermos que há espíritos, como é que vai falar de mediunidade? Então ele faz uma discussão belíssima, profunda, e chega à conclusão ao final do capítulo: sim, há espíritos. E se existem espíritos, por que é que eles não podem comunicar-se conosco? Se existem espíritos, por que é que eles não se preocupariam com aqueles que ficaram? Se existem espíritos, por que é que eles não têm sentimentos? Eles não têm individualidade? Por que eles não desejariam vir ver os familiares? E assim vai Allan Kardec construindo, a partir deste capítulo em Livro dos Médiuns, um verdadeiro roteiro, um roteiro infalível para bem conduzir-se à mediunidade. E o Livro dos Médiuns tem sido tão pouco lido. E aí, então, nós, espíritas, sempre cheios de dúvidas, o que eu faço com a mediunidade? Isso está certo? Isso está errado? Está no Livro dos Médiuns. Nós, espíritas, temos sido displicentes. Porque o maior roteiro, o compêndio por excelência sobre a mediunidade, continua e continuará sendo o Livro dos Médiuns. E se nós conhecêssemos profundamente, estudássemos seriamente o Livro dos Médiuns, nós não admitiríamos qualquer coisa em nosso movimento espírita. Nós não admitiríamos qualquer coisa dentro das nossas casas espíritas. Mas o codificador segue. Mais tarde, 1864, ele vai lançar uma obra monumental: o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade, ao ver a obra concluída e quase sendo lançada, dá uma comunicação que vai ser publicada lá na Revista Espírita. O Espírito de Verdade diz então que uma nova obra espírita está para ser lançada. E esta obra vai mostrar a verdadeira face do Espiritismo. As palavras do Espírito de Verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, a verdadeira face do Espiritismo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz um trabalho genial, porque nesta obra ele fala do ensino moral de Jesus.
E lá na introdução, no primeiro parágrafo, ele explica por quê. Lá na introdução ele vai dizer: a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes. Os atos da vida comum de Jesus, as predições, os milagres, as palavras que foram usadas pela Igreja Romana para fundar seus dogmas e o ensino moral. Todas as outras coisas sempre foram causa de discussão. Se nós pensamos nos dogmas da Igreja, levantam-se inúmeras discussões, divergências, controvérsias. Se nós pensamos nos atos comuns da vida do Cristo, muitos levantam teorias, muitas delas esdrúxulas. Se pensamos nas predições, nos ditos milagres, aí vem então um outro tanto de discussões. Mas, quando nós pensamos no ensino moral de Jesus, aí não há discussão. O ensino moral de Jesus é capaz de provocar concordância entre todos. Porque quando Jesus diz que nós devemos perdoar, alguma crença cristã diz que não é bem assim? Que não devemos perdoar? Nenhuma. Então é por isso que Allan Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, concentra todas as forças no ensino moral. Porque Allan Kardec sabia que o homem necessita do ensino moral. E assim, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro para a vida. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não foi escrito para ensinar a gente a morrer, para ensinar a desencarnar. Porque para isso não precisa saber nada. Você vai, quando chegar a sua vez, a gente vai. Sabendo ou não sabendo. O Evangelho segundo o Espiritismo é para nos ensinar a viver. Nos ensinar a viver hoje, agora, com vistas ao futuro. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo toca tanto os nossos corações. E por isso a gente abre aquela obra, abre ao acaso, e é uma mensagem sempre para nós. Porque todas elas são para nós. Todas, sem exceção. Mas aí a gente fica pensando, como tantas vezes abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, quando estamos precisando de uma mensagem, quando estamos precisando de uma reflexão, antes de uma oração, em um momento difícil. Mas quão poucas vezes abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo para estudá-lo, para compreendê-lo de capa a capa. O Evangelho segundo o Espiritismo começa no seu primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. E daí por diante, Allan Kardec segue, passando por conhecimentos que são notáveis. Fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, os brandos e os pacíficos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, até chegar ao 28º capítulo das preces espíritas, com uma grande diferença para todos os outros livros que foram escritos sobre a moral de Jesus. É que o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, mostra para nós qual é a utilidade prática no meu dia a dia de seguir os ensinamentos de Jesus. Para que serve perdoar?
Será que perdoar? Por que eu devo perdoar? É porque isso faz bem para o outro? Eu devo perdoar porque isso faz bem para aquela pessoa que me magoou, para aquela pessoa que traiu, para aquela pessoa que me maltratou? Faz bem para ela perdoar? É por isso então que eu devo perdoar? Não. É muito maior do que isso. Perdoar é bom porque faz bem para mim. Porque quem não perdoa sofre. Quem não perdoa carrega a mágoa e o ressentimento. E ressentimento, já diz a palavra, ressentimento, ressentir, sentir de novo. E você sente de novo e vai sentindo de novo. Cada vez que você lembra daquele acontecimento, daquela crítica dura, da traição, você sente de novo. E pior do que isso, vai sentindo mais, e vai sentindo mais, e aquilo vai ficando pior, e vai ficando pior, e vai ficando mais pesado. Então perdoar é bom. Bom para quem perdoa. Aquele irmão de caminhada terá, em algum momento, que ajustar-se com a sua própria consciência. Agora, quando nós perdoamos, nos libertamos. Quando nós perdoamos, dizemos: meu irmão, segue então teu caminho, porque agora eu consigo seguir o meu. E assim vai Kardec nesta obra magnífica. Porque quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, como que os aflitos podem ser bem-aventurados? Estão sofrendo? O que Jesus quis dizer com isso? Quando em Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec fala da importância da resignação, aí nós começamos a compreender que as aflições são as grandes provas que nos fazem crescer. Porque, afinal de contas, os ensinamentos de Jesus estão baseados em dois grandes alicerces. Os fundamentos de Jesus, as lições de Jesus, fundamentam-se na vida futura e na lei de ação e reação. E então a doutrina espírita vem trazer estas lições com tamanha gigantesca clareza. A lei de ação e reação, a vida futura, que aí te faz compreender por que sofremos. E são bem-aventurados os brandos e pacíficos, são bem-aventurados os misericordiosos, e assim vamos compreendendo que aquilo tem uma utilidade prática no nosso dia a dia. E é por isso que a gente quer fazer. Mas Allan Kardec segue, porque no ano seguinte, 1865, vem outra obra monumental que se chama O Céu e o Inferno. Nesta obra, dividida em duas partes, Allan Kardec, na primeira delas, faz um estudo magnífico sobre o céu, sobre o inferno, purgatório, anjos, demônios. E por que ele escreveu todas essas coisas? Para que nós saiamos da ignorância. E aí a gente passa a compreender então que Deus não pode ter criado demônios, não pode ter criado anjos, e nós no meio sofrendo entre uns e outros. Fala também sobre a passagem, já no começo da segunda parte, o passamento. Allan Kardec fala da passagem, aquele momento de transe, aquele momento em que deixamos então definitivamente o corpo físico para a vida imortal. E quem é que nunca quis saber sobre isso? Quem? Afinal, como que é esse momento? Porque muitas vezes a gente não tem muito medo de deixar o corpo, a gente tem medo do sofrimento de deixar o corpo, porque a gente não sabe como é que é, sempre nos disseram tantas coisas.
E ele explica. Está tudo ali. E depois, por fim, na segunda parte, os exemplos. Os exemplos são grandiosos. Ali nós encontramos espíritos de todos os matizes, de todos os níveis. Os que estão felizes porque cumpriram dignamente o seu compromisso na vida terrena. Os sofredores, os criminosos, os espíritos endurecidos, aqueles que cometeram o suicídio. E cada um deles vem dar o seu depoimento. Ali nós vemos a comprovação das palavras de Jesus, daqueles que eram pequeninos na terra e encontravam-se como grandes no mundo espiritual. E daqueles que eram grandes, como os reis e rainhas, há o depoimento de uma rainha francesa. E no mundo espiritual, pequenina. Ali as lições de Jesus ganham um colorido especial, único. O colorido da realidade, o colorido de quem está lá. E por fim, 3 anos mais tarde, 1868, vem a obra final. E vejamos, meus amigos, que nenhuma dessas obras veio do acaso. O Livro dos Médiuns nasceu da segunda parte de O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo nasceu da terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais. O Céu e o Inferno nasceu da quarta parte de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Por fim, a Gênese. A Gênese é da primeira parte, que ficou por último, porque certamente é a mais difícil, a mais complexa. Mas aí, de novo, Allan Kardec foi grandioso, porque em A Gênese ele vai destrinchar, ele vai falar sobre a gênese espiritual, a gênese do mundo, e então os 7 dias da criação. Allan Kardec explica fases geológicas da Terra. Olhem o bom senso. Allan Kardec vai falar sobre os milagres de Jesus. E aí a gente vai perceber que eram milagres porque a gente não sabia como funcionava. E muitos deles ainda ficamos sem saber como funciona. Mas o fato é que eles têm uma explicação. Pode ser que a gente ainda não conheça. Então, fecha com a Gênese a grande obra da codificação kardeciana, da doutrina espírita, a religião dos espíritos. E é esta religião dos espíritos que tem sido capaz de transformar tantas vidas. Porque vai dizer Allan Kardec, indo para as nossas considerações finais, vai dizer Allan Kardec que o Espiritismo provoca efeitos nas pessoas. Os efeitos não são sempre iguais. Porque tem uns que entram na doutrina espírita enquanto ela entra neles. Como diria o espírito Viana de Carvalho, o Espiritismo é tão belo que ele está sempre vindo, enquanto nós estamos sempre indo, de encontro. Há aqueles outros, porém, que no contato com o Espiritismo ainda não conseguem fazer esse encontro. E o Espiritismo, então, fica mais superficial para ele, mas mesmo esses sempre conseguem fazer alguma mudança para melhor. O primeiro efeito do Espiritismo é desenvolver um sentimento de religiosidade. De religiosidade. Porque muitas pessoas, às vezes, não eram pessoas materialistas que não acreditavam em Deus, mas descrentes daquilo que lhes era apresentado, descrentes porque não conseguiam ser tocados, e de repente surge o Espiritismo
daquele tamanho e nos faz então desenvolver um sentimento religioso. Aquela religiosidade diferente, porque a religião dos espíritos não é a religião de templos. A religião dos espíritos não é aquela de pedras. É a do coração, é a do sentimento, é do pensamento, da religação com o Divino Criador. O outro efeito do Espiritismo é desenvolver em nós a resignação diante das provas da vida, porque nós passamos a compreender a vida futura, como nenhuma outra crença foi capaz de explicar até hoje. E tudo, então, na vida terrena começa a ficar tão pequenininho, tão pequenininho. E a vida futura vai ficando tão grande, tão grande. E o terceiro efeito é desenvolver em nós a indulgência. Indulgência para com os defeitos alheios. Passamos a compreender, então, melhor as pessoas com as suas inúmeras dificuldades, porque nós também somos cheios de dificuldades. Meus queridos amigos, eis a doutrina espírita. E a minha esperança é que após esta fala, tão pouco comum nas nossas palestras espíritas, que esta conversa, este monólogo, na verdade, porque só eu falei, sirva então de estímulo e incentivo a cada um de nós voltarmos às origens, voltarmos às bases inabaláveis da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos. Pela atenção, pelo carinho de vocês, muito obrigado.